Bom, e nessa aula nós vamos falar sobre o desenvolvimento do produto. Qual o imóvel adequado para aquela localização que nós acabamos de encontrar de acordo com os critérios que a gente acabou de estabelecer, né? Bom, aqui, qual seria o caminho que a maioria das grandes construtoras que fazem um trabalho sério seguem, né? Primeiro, fazer uma pesquisa demográfica numa determinada região onde eles vão implantar um empreendimento. Então, sim, as grandes construtoras investem nisso, tá? Entender qual é o perfil daquela população que mora ali, o tamanho das famílias, a renda per capita, as necessidades, as tendências ali daquela região. Mas isso é muito caro, né? Custa muito para eles fazer isso, e nós não temos condições de fazer isso hoje. Por isso, nós vamos seguir um outro caminho, que é fazer uma inferência da demografia baseada em anúncios, tá? Mas antes de avançar, eu queria lembrar vocês aqui o seguinte: a gente acabou de definir a localização. Seguimos lá 10 critérios de verificação para poder escolher a localização. Agora, a gente precisa colocar o produto adequado ali naquele local para a gente poder ter sucesso e evoluir no projeto. Então, essa aula é sobre isso, o desenvolvimento do produto adequado numa determinada região. E para isso, para a gente poder seguir daqui para frente, é muito importante ter em mente a última aula, os critérios que nós utilizamos e como que nós entendemos o funcionamento daquela região. Então, lá no módulo que a gente vai tratar de pesquisa de mercado, escolha de terreno, aquisição do terreno, as fases de viabilidade preliminar, viabilidade detalhada, a gente vai colher essas informações na prática. Aqui é uma aula mais, um módulo mais conceitual para a gente entender o conceito do negócio. Mas estando lá na frente, vai ficar mais simples da gente imaginar esses dados já colhidos de informações do bairro para a gente poder desenvolver o produto. E do nosso ponto de vista aqui, não é necessário agora. Seria muito bom se nós pudéssemos fazer uma pesquisa demográfica no bairro, né? Mas isso demanda investimento e agora a gente precisa cortar um caminho porque a gente não tem recursos para poder investir numa pesquisa dessa, que é realmente muito caro. Mas a gente consegue, no final, validar essa nossa estratégia, confirmando se esse produto é viável no bairro ou não, tá ok? Bom, vamos lá. Avançando aqui então, a gente consegue inferir indiretamente a demografia do bairro, analisando o que eu falei para vocês, os imóveis anunciados para venda, tá? E o interessante disso é o seguinte, é que essa análise que a gente vai fazer vai criar hipóteses para que a gente consiga imaginar que produto que a gente pode criar para que lá na frente a gente possa validar esse produto. Quando a gente tiver realmente avaliando um terreno nas aulas mais adiante, que a gente fizer o processo de viabilidade, vai ter uma etapa no processo de viabilidade que a gente já estudou a localização, já fez a pesquisa de mercado, já fez o mapa de serviço que a gente falou anteriormente na aula de localização, e nós vamos ter um produto. Aí nós vamos levar tudo isso numa apresentação para uma imobiliária, e eu recomendo fortemente que seja uma imobiliária que esteja trabalhando com lançamentos, né, para eles poderem validar esse nosso produto. Então, esse é um caminho alternativo de desenvolvimento e validação de produto, tá? As construtoras, principalmente as construtoras muito grandes, elas investem em pesquisa de mercado, e principalmente para entender a demografia. A gente consegue fazer esse caminho de uma outra forma, com outros dados, e isso torna o nosso processo mais dinâmico, mais rápido e mais econômico, tá? Então é importante a gente entender isso, que nós podemos indiretamente inferir sobre a demografia daquele bairro. Para isso, eu vou fazer uma experiência com vocês aqui, vou acessar o site do Viva Real, que é um portal de anúncio de imóveis, tá? Vocês estão vendo na tela aqui. Esse portal de anúncios é como se fosse o Google dos imóveis. Então eu vou pesquisar um bairro aqui da minha cidade procurando por apartamentos, tá? Se você estiver fazendo casa, você pode buscar por casas também. Enfim, o nosso produto aqui é condomínio vertical multifamiliar. Então, por isso que a gente está usando esses exemplos, tá? Nós vamos selecionar aqui, então, apartamento, o bairro aqui. Nós vamos selecionar aqui o residencial Portal da Mantiqueira. Vamos dar um buscar. E ele selecionou para a gente 254 apartamentos à venda no bairro. Os apartamentos estão aqui, tá, listados aqui embaixo.
O que a gente vai fazer agora? Tá? Nós vamos usar um filtro simples aqui. Primeiro, desses 254 apartamentos, quantos são de um dormitório? Vamos ver. Bom, 2 apartamentos anunciados de um dormitório. Então, esse é um produto que não tem muito no bairro. Tá? A gente ainda não sabe se existe uma demanda lá reprimida por esse tipo de imóvel. A gente vai descobrir isso lá na validação, mas agora, por enquanto, não é o tipo de imóvel que nós vamos lançar nesse bairro para venda. Tá? Vamos ver agora, lembrando que tinha 254, né? Só 2 de um dormitório. Vamos ver aqui o de 2 dormitórios, 150 apartamentos, mas o maior número de apartamentos é o de 2 dormitórios, tá? 150 apartamentos. O de 3 dormitórios, 101 apartamentos. Então a gente enxerga aqui uma predominância dos apartamentos de 2 dormitórios e na sequência os apartamentos de 3 dormitórios. Vamos dar uma olhada aqui no de 4 dormitórios por curiosidade, deve ter pouco também. Um único apartamento. Então a maior predominância aqui são de apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Com base nisso, nós vamos colher as informações desses apartamentos. Tá? A gente vai, quando estiver fazendo o processo de viabilidade, fazer um estudo estatístico simples, mas vamos colher bastante amostras aqui e chegar nas médias de metragem quadrada, número de banheiros, vagas de garagem, tá vendo? Olha lá, 60 metros quadrados, 2 dormitórios, 2 banheiros e uma vaga. 78 metros quadrados, 2 dormitórios, 1 banheiro e 2 vagas, tá vendo? 66 metros quadrados, 2 quartos, 2 banheiros e uma vaga. Então a gente tem aqui dados dos apartamentos que estão sendo vendidos naquele bairro e com o maior número aqui de dois dormitórios. Então a gente parte do princípio que os produtos que vendem nesse bairro são apartamentos de 2 dormitórios e 3 dormitórios. Tá? O que tem maior volume é o de 3 dormitórios. Vamos voltar lá para a apresentação. A gente tem outros sites também, como o Viva Real, como por exemplo o Zap Imóveis. Esse você pode me perguntar, pô, Thiago, e se aqui na minha cidade não tiver os anúncios do Viva Real, do Zap Imóveis? Tem outra forma de fazer isso? Tem. E aí é sola de sapato no asfalto, não tem jeito. Tem que dar uma volta no bairro, coletar dados de venda, visitar as imobiliárias. Normalmente as imobiliárias deixam um painel, né, à vista com os anúncios. Então, colher essas informações para a gente entender qual que é a distribuição dos tipos de imóvel naquele bairro. Então, isso vai permitir que a gente entenda a tipologia do produto. Então, a gente já viu que ali tem prédios de apartamento e que, de repente, a tipologia que mais é predominante ali é o de 2 e 3 dormitórios. Ok? Com esses dados, então, coletados, é que a gente vai analisar essa tipologia e a gente precisa aprofundar um pouco mais nisso. Eu havia dito, a gente viu lá, né? 2 e 3 dormitórios, mas qual que é a metragem média quadrada de cada um? Aqui tem um estudo interessante, pessoal, para a gente fazer depois, que é o seguinte: apartamentos de 2 dormitórios, qual é o preço de venda por metro quadrado? Apartamentos de 3 dormitórios, qual é o preço de venda médio por metro quadrado? E comparar os dois para ver quem que tem o metro quadrado mais caro em termos de valor de venda. Então esse estudo aqui é interessante e a gente consegue de maneira indireta com isso entender a demografia do bairro. Então, se a gente tem uma predominância maior, que a gente vai confirmar ainda depois no processo de validação com as imobiliárias, apartamentos de 2 dormitórios não são famílias grandes. Tá? E eu conheço o bairro lá e é isso mesmo. Então tem muitos casais jovens morando lá, com 1, 2 filhos no máximo, pessoas que trabalham nas indústrias ali próximo, né? Então, indiretamente, a gente acaba entendendo a demografia do bairro sem precisar fazer essa pesquisa que é custosa financeiramente, né? E aí a gente parte, então, para os produtos. E aqui a gente tem que tomar alguns cuidados e fazer algumas observações, né? Então, por exemplo, existe uma série de informações que a gente deve considerar na hora de formatar um produto e não só a tipologia, tá? A gente precisa entender as diretrizes da tipologia. Então, por exemplo, pessoal, Thiago, a gente acabou de ver lá que o apartamento com uma maior prevalência é o de 2 dormitórios. Beleza, então nós vamos fazer lá apartamentos de 2 dormitórios. Só que o terreno que eu tenho é pequeno, e vamos imaginar que fosse possível fazer lá os 2 dormitórios sem vaga de garagem.
Aí a gente já começa a entrar nas diretrizes da tipologia, tá? Então, por exemplo, tem um pessoal que faz mentoria comigo aqui, teve um mentorado que apresentou um projeto com um apartamento de 3 dormitórios com uma única vaga de garagem. Então, de repente, a prevalência no bairro era de imóveis de 3 dormitórios e ele atendeu essa prevalência, mas dentro das diretrizes dessa tipologia, que é o apartamento de 3 dormitórios, de repente ele falhou em oferecer uma única vaga. Porque não dá para a gente oferecer uma única vaga para um apartamento de 3 dormitórios. Um apartamento de 3 dormitórios requer 2 vagas. É igual quando eu falo de casa aqui, né? Casa de alto padrão. Então, se você tem, por exemplo, eu construí durante muito tempo casa geminada. Casa geminada é básico, são 2 vagas, de repente 2 ou 3 dormitórios, e ponto final é aquilo. Se eu for fazer uma casa de alto padrão num condomínio, é 4, 5 vagas de garagem, no mínimo 3 quartos, tá? Todos com suíte. Você tem que ter água quente e água fria em todas as torneiras, você tem que ter uma infraestrutura de ar-condicionado na casa inteira. Água quente através de boiler, de repente uma cisterna na casa, piscina, área gourmet com churrasqueira, ou seja, um imóvel completo para atender uma casa de alto padrão. Não tem como, por exemplo, você fazer uma casa de alto padrão num condomínio igual Alphaville de 2 dormitórios com uma vaga na garagem. Não é um produto para aquela localização. E é disso que nós estamos tratando aqui. Então, primeiro, olha só que a gente tem passos importantes aqui, tá, pessoal? Primeiro a gente define com os nossos critérios a localização. Muito bem. Depois, dentro dessa localização, nós deveríamos fazer uma pesquisa demográfica, mas isso custa muito e para isso nós vamos usar um outro caminho para chegar na demografia da localização, que é um caminho indireto através da pesquisa de imóveis anunciados, para então a gente criar uma hipótese que a gente vai validar depois o nosso produto. E aí a gente chega no produto prevalente naquela localização. Então, primeiro, a localização de acordo com os critérios, depois, o produto prevalente naquela localização e agora as diretrizes da tipologia. O produto prevalente é o tipo de produto, é a tipologia do que é. Apartamento de 2 dormitórios, 1 dormitório, 3 dormitórios, isso é a tipologia. Agora, a gente precisa das diretrizes para cada tipologia. E aqui agora eu tenho uma lista para mostrar para vocês dessas diretrizes, tá? Para a gente poder juntar tudo certinho, essas peças, para que o nosso produto tenha liquidez, alcance os melhores preços, realmente seja um bom produto dentro daquela localização e a gente consiga ganhar com isso. De novo, entendam o que é o ambiente do nosso negócio. É o que a gente está falando agora. A gente tem que desenhar tudo na mais perfeita harmonia para criar o melhor ambiente possível para a nossa ideia que nós criamos lá no começo frutificar aqui nesse ambiente fértil. Então eu vou dar alguns exemplos, tá? Tá entre parênteses aqui até no slide. São exemplos. Você vai ter que desenvolver aí na sua região as suas diretrizes de tipologia. Apesar de que essas diretrizes aqui funcionam para a maioria das regiões, mas você tem que fazer essas verificações aí, tá? Então, para apartamentos de estúdio ou lofts, aquele que não tem divisão nenhuma, é um quadradão vazio, tem lá a cama e o banheiro lá dentro, e é lá um estúdio ou loft. Uma vaga de garagem, e é opcional, dependendo da proximidade do transporte público eficiente, nem precisa de vaga. Super comum isso aqui em São Paulo, tá? Próximo do metrô, estação de trem, tá? Área de lazer compacta, opcional, na maioria dos casos não tem. O design de interior flexível e tem que aproveitar os espaços abertos. Então, essas aqui são as diretrizes desse tipo de imóvel. Se a gente avançar, se a gente for para o apartamento de 1 dormitório, uma vaga de garagem, que pode ser omitida, né, se houver fácil acesso a transporte público, também a gente consegue manobrar isso. Espaço de trabalho integrado, considerando as tendências do home office, tá? Uma varanda, de repente, uma sacadinha, mas também é opcional, tá? Sem suíte, não precisa, o banheiro social atende todos os ambientes. E a gente mantém, então, só o banheiro social. Aí a gente passa para o apartamento de 2 dormitórios. Uma vaga de garagem. Aí é obrigatório, tá? Pode ter 2 vagas? Pode ter 2 vagas, mas é opcional para unidades de um padrão mais alto, que alcançam um preço maior, ok?
Uma suíte é opcional também para o padrão mais alto. Normalmente um apartamento de 2 dormitórios funciona bem, 2 dormitórios com banheiro social e uma vaga de garagem, tá? Área de serviço independente também é opcional, tá? Para os padrões mais altos. E a área gourmet, que também é opcional, tá? Também a área de lazer. Então você vê que o 2 dormitórios ele já tem mais acessórios, entre aspas, né? Mas ele ainda não, ele tem como opcionais. Agora, quando a gente passa para 3 dormitórios, olha como que muda. 2 vagas de garagem ou mais, tá? Uma suíte master com banheiro privativo, idealmente, e mais um banheiro para atender os outros quartos, além do social. Então, um apartamento de 3 dormitórios, ele tem que ter no mínimo 2 vagas de garagem, tá? Tem que ter, igual a casa do alto padrão que a gente estava conversando agora, ou mais vagas, tá? Tem que ter uma suíte. Não dá para a gente pensar num apartamento de 3 dormitórios com banheiro social só para atender os 3 banheiros. Vocês entendem, conseguem entender o que são as diretrizes dentro da tipologia? A gente precisa acertar isso aqui para o nosso produto ficar redondo e ter liquidez no mercado. Tá? Um bom apartamento de 3 dormitórios tem 2 vagas, uma suíte master, um dos 3 quartos é uma suíte master, e a gente tem mais um banheiro adicional para atender os outros 2 quartos. E depois o banheiro social, que é o banheiro que de repente as visitas vão utilizar e tudo mais. Sala de estar e jantar com espaço para receber os convidados. Área de lazer ampla, potencialmente com espaço gourmet, varanda bem espaçosa. Água quente, água fria em todas as torneiras. Também não tem apartamento de 3 dormitórios se a gente for olhar essa configuração sem água quente. Então eu vejo também, às vezes as pessoas falam no apartamento de 2 dormitórios. Esse dia eu falei com um construtor que era isso. Era 2 dormitórios, sem suíte, uma vaga de garagem, e ele estava pensando em colocar água quente e água fria na torneira da cozinha e no banheiro. Eu falei, cara, mas não tem lógica, isso não conecta, não vai, sabe, ser o diferencial, não é o produto. De repente, se você se tiver uma suíte, se for num bairro mais que você consegue destacar um valor maior, pode ser, com certa restrição ainda, mas isso é o tipo de acessório para o 3 dormitórios, tá? Se a gente pensar no apartamento de 4 dormitórios, aí a gente já está falando de alto padrão, tá? 3 ou mais vagas de garagem, um apartamento de 4 dormitórios, tem que ter 3 vagas de garagem, tá? Suíte para todos os dormitórios, ou pelo menos para a suíte master, e um segundo dormitório. Então, no mínimo, 2 dormitórios com suíte, sendo uma delas suíte master. Sala de estar e jantar separadas e um espaço amplo de área social. Amenidades de luxo, como área de churrasqueira privativa, varandas amplas, home theater e escritórios, tá? Então, são essas, eu quis trazer, e ainda tem mais uma ainda, que é a cobertura, mas eu quis trazer essas diretrizes para essas tipologias diferentes, para que a gente consiga discutir aqui, deixa nos comentários para a gente também, para a gente poder avançar nessa discussão e entender a importância de analisar corretamente uma localização, definir o tipo correto do produto que a gente vai implantar nessa localização e criar as diretrizes para esse produto, para que o projeto todo fique redondinho e a gente consiga liquidez e, lógico, a maior margem possível no nosso produto, né? Para o apartamento duplex ou cobertura, 3 ou mais vagas de garagem, múltiplas suítes e áreas privativas. E aqui eu acho que os apartamentos duplex e coberturas têm que abusar de área privativa para cada quarto dormitório mesmo. Às vezes você tem lá varanda para cada apartamento, para cada quarto, enfim. Acabamentos de alto padrão, design personalizado, né? E amenidades exclusivas, com piscina privativa, terraço amplo, espaço para festa. Então são esses os critérios que a gente utiliza. Sempre lembrando nessa lógica. Eu queria chegar nesse ponto aqui, porque agora a gente vai discutir método e projeto, método construtivo e projeto, tá? Mas que fique bem claro para a gente, porque é importante a gente entender esse conceito, porque a gente vai levar esse pacote todo junto quando a gente for buscar o terreno na prática lá. Então, a gente tem a localização e os critérios da localização. Depois a gente tem o estudo da demografia para poder encontrar a tipologia do imóvel, a tipologia, o tipo de produto que a gente vai implantar naquela região. E aí a gente precisa das diretrizes da tipologia. Nós não podemos errar nisso. Não vai me fazer um apartamento de 3 dormitórios sem nenhuma suíte com uma vaga de garagem. Isso não é um apartamento de 3 dormitórios. Tá ok?
Uma outra coisa importante que eu queria dizer aqui é o seguinte: vocês viram, quando eu acessei o Viva Real lá, que a gente tem uma predominância de 2 e 3 dormitórios. Um dos fatores decisórios, se vai ser 3 ou 2 dormitórios, vai ser o terreno. Porque se você oferece 3 dormitórios e 2 vagas de garagem, no mesmo terreno você vai ter menos unidades. Então, se de repente você conseguiu implantar ali 28 vagas, tá? Você pode ter ou 28 apartamentos de 2 dormitórios, ou você pode ter 14 apartamentos de 3 dormitórios. E aí a gente tem que colocar na balança e medir isso no projeto. Tá ok? Isso é fácil da gente decidir quando a gente enxerga as coisas dessa forma. Então, em um determinado terreno, eu consegui colocar 28 vagas. Nós vamos fazer 28 de 2 dormitórios, ou nós vamos fazer 14 de 3 dormitórios. Como que eu faço essa mensuração aqui entre custo e valor de venda? Onde que eu consigo a melhor margem? O que vai de encontro com a marca que eu quero desenvolver de produto? Enfim, eu trouxe essa aula sobre produto para a gente poder pensar nisso e especialmente juntar essas coisas, tá? Relembrando mais uma vez, localização, tipologia e diretrizes. É isso que a gente precisa. Localização do terreno, a tipologia do produto e as diretrizes para a tipologia. Como que esse produto, qual que vai ser o design, como que ele vai ser formatado. Tá bom, pessoal? Dúvidas, deixa aqui nos comentários para a gente poder seguir conversando aqui, estudando e amolando o nosso machado, né? Valeu, obrigado e até a próxima aula.